Referências escondidas dentro de referências, objetos aparecendo no fundo de uma cena ou linhas de diálogo tão rápidas que se piscar, perdeu. Hoje vamos falar sobre os detalhes ocultos em filmes de terror que você com certeza não reparou na primeira vez que assistiu, ou na 10ª vez. Gosta desse tipo de conteúdo? Se inscreve aqui na aula secreta para poder ver o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. Começando de cara com uma das mais chocantes dessa lista e que eu não fazia ideia. Um dos filmes de terror mais aclamados de todos os tempos conta toda a sua trama logo nos primeiros minutos de filme, mas só quem tava com Duolingo em dia percebeu. Em O Enigma de Outro Mundo, um grupo de cientistas americanos fica preso no Alasca com uma criatura alienígena que tem o poder de se transformar em qualquer ser vivo. É uma trama tensa onde nunca se sabe em quem confiar porque qualquer um pode ser um monstro disfarçado. O filme começa com uma cena onde um piloto aparentemente em crise e completamente paranoico grita com eles em norueguês, mas nenhum deles ali entende esse idioma. Ele parece estar tentando matar um cachorro e no seu ataque os cientistas acabam matando ele para se defender, porque acreditavam que ele estava tentando matar todo mundo. Mas na verdade, o tempo todo ele tava gritando: isso não é um cachorro, está imitando um cachorro, se afastem dele. E ali tá, a trama toda do filme muito bem explicadinha na frente dos personagens e da audiência, e ninguém percebeu. Só os noruegueses. Deve ter sido um momento confuso pra eles quando assistiram essa parte. Agora uma história interessante e inusitada que na verdade é até hoje uma das teorias do porquê a gente chama esses detalhes ocultos de easter eggs. Literalmente falando, easter egg é ovo de Páscoa e se refere à caça aos ovos de Páscoa que eles fazem lá na gringa. Então quando a gente encontra esses detalhes escondidos no filme é como se fosse essa caça aos ovos. Mas ainda assim, até hoje existe um debate de como começaram a usar esse termo. Uma das teorias mais comentadas é sobre o musical Rocky Horror Picture Show. Enquanto eles gravavam o filme, era Páscoa, e o elenco e a equipe resolveram fazer uma caça aos ovos no set de filmagens. Acontece que alguns dos ovos estavam tão bem escondidos que não foram encontrados, e quando voltaram a filmar, eles apareceram em algumas cenas. É o easter egg mais literal de todos os tempos e por isso atribuem esse termo a esse filme. Outro detalhe interessante sobre esse filme, só que dessa vez funciona melhor se você tiver visto os dois filmes em questão, tá em Uma Noite Alucinante 2 ou Evil Dead 2. Em uma cena a gente pode ver de longe a luva do Fred Krueger na parede de ferramentas do Ash, o protagonista do clássico do filme. Isso por si só poderia ser uma referência engraçadinha a outro filme muito popular de terror, mas na verdade é uma resposta. No primeiro filme de Hora do Pesadelo, a gente tem uma cena onde a Nancy, a protagonista, tá tentando não dormir pra ela não acabar indo parar nas garras do Fred. E pra ficar acordada, ela tá assistindo o primeiro filme de Evil Dead na TV. Então a referência em Uma Noite Alucinante 2 é como se o diretor dissesse: eu vi vocês. Aliás, uma curiosidade, os filmes de Evil Dead, quando foram trazidos pro Brasil lá nos anos 80, foram chamados de Uma Noite Alucinante, que é um título que faz muito sentido se você assistir esses filmes, porque eles são bem misturados com terror, com comédia, bastante comédia inclusive. Só que mais recentemente, ali a partir do remake, os seus filmes ficaram bem mais sérios e com teor de terror muito mais pesado, com quase nada de humor. Nesse caso, o nome Uma Noite Alucinante não se encaixava mais e eles mudaram o título brasileiro para A Morte do Demônio, incluindo o mais recente, A Ascensão. Então essa franquia aqui no Brasil é conhecida por 3 nomes: Evil Dead, Uma Noite Alucinante e A Morte do Demônio, mas é tudo a mesma coisa. Teve uma outra vez que uma referência cruzada parecida com essa aconteceu, só que dessa vez não faz tanto sentido quanto com Evil Dead e Hora do Pesadelo. No primeiro filme do Pânico, a gente tem aquela cena clássica onde o Randy tá assistindo Halloween enquanto o Ghostface tá aparecendo atrás dele. Pra responder, em Halloween H20 tem uma cena onde os personagens estão assistindo na TV Pânico 2. É uma referência pequena e obviamente só existe pra causar uma reação aos fãs, porque se for parar pra pensar, isso não faz sentido nenhum, já que no primeiro filme de Pânico, a cena que o Randy tá assistindo é da Jamie Lee Curtis como a Laurie Strode junto com Michael Myers. Então esse filme não poderia existir dentro do universo de Halloween. Nesse caso é melhor só curtir a referência e não pensar demais. Agora, clássicos sendo mencionados, e ainda em Halloween H20. Muita gente sabe que a atriz lá de Psicose que fez a icônica cena do chuveiro, Janet Leigh, na verdade é a mãe da Jamie Lee Curtis, que faz a Laurie Strode. Pois então, em Halloween H20, a atriz de Psicose fez uma participação especial junto com a sua filha, e ela chega lá usando o mesmo carro que a sua personagem Marion usa pra chegar no Bates Motel. Bom, pelo menos é o mesmo modelo de carro. Ainda faltam metade dos detalhes ocultos que você deixou passar nos filmes de terror, então que tal deixar o seu like no vídeo agora? Isso ajuda muito ele a chegar a novas pessoas. Inclusive, existe uma nova função aqui no YouTube que ele liberou aqui pro nosso canal chamada Hypar. Vocês viram sobre isso? É bem simples, quando vocês clicarem em curtir, vai aparecer embaixo se você quer hypar esse vídeo. Só clica em cima, diz que sim, você não gasta absolutamente nada com isso. É totalmente uma função gratuita pra vocês. Quando vocês hypam os nossos vídeos, o YouTube entende que
que vocês curtiram muito e vai mostrar pra mais pessoas. Então, se gostam da aula secreta, comecem a usar isso em todos os vídeos que assistirem por aqui. Agora, outro detalhe escondido que é acompanhado de curiosidade. Vocês estão ligados que o Leigh Whannell e o James Wan juntos criaram Jogos Mortais, né? Com o Whannell escrevendo o roteiro e sendo o protagonista do filme e o James Wan dirigindo toda a bagaça. Mas vocês sabiam que foi o próprio James quem criou o boneco Billy, tipo, com as suas próprias mãos, com argila e papel machê? Ele é muito fã de boneco, já falou sobre isso várias vezes. E ele tem um apego tão grande por esse boneco especificamente que numa viagem de avião que ele fez, ele pagou uma passagem extra para que o boneco pudesse ir sentado numa poltrona só dele. Mas o apego do Whannell também não fica atrás e ele junto com o James colocaram esse boneco em todos os filmes que fizeram, pelo menos na maioria deles. Em Sobrenatural, o Billy aparece como um desenho no quadro atrás do personagem de Patrick Wilson. Inclusive, nessa cena, o nome do James Wan aparece na lista de alunos que vão pra detenção. 2 vezes, inclusive. Em Sentença de Morte, Billy é um grafite na parede. Em Upgrade, a atualização, vemos de novo Billy na parede, mas dessa vez foi pichação mesmo. Na versão mais recente de O Homem Invisível, feito pelo Leigh Whannell, Billy novamente aparece ao fundo pintado no muro. Já no filme Gritos Mortais, ele finalmente aparece como um boneco mesmo. Pensa se eles dois não têm orgulho do que criaram, e tem que ter mesmo. Primeiro, Jogos Mortais é uma obra-prima. Agora, tem um filme de terror com comédia que é um grande clássico e muita gente ama pra caramba, tá na minha lista de filmes pra assistir há milênios, e daqui a pouco finalmente eu vou assistir no desafio que eu vou fazer com vocês. Aliás, se não tá sabendo, tem um vídeo sobre isso pra você poder participar. Mas mesmo sem assistir, eu já descobri uma curiosidade muito legal sobre ele. Em Todo Mundo Quase Morto, temos 2 caras vivendo pelo apocalipse zumbi, que são interpretados pelo Simon Pegg e o Edgar Wright, que inclusive foram os roteiristas desse filme. Lá eles fazem referências aos filmes do George Romero, considerado o pai dos filmes de zumbi, já que foi ele quem fez Noite dos Mortos-Vivos. Enfim, depois desse filme, o Romero fez mais um filme de zumbi, A Terra dos Mortos, e colocou o Simon e o Edgar para serem zumbis numa cena. Irônico, né? Agora uma mistura de referências em uma cena só. No filme Por Trás da Máscara, o surgimento de Leslie Vernon, que é um falso documentário que mistura comédia e terror, temos uma cena onde o Kane Hodder, que interpretou o Jason Voorhees em vários filmes de Sexta-feira 13, aparece entrando em uma casa bem conhecida pelos fãs de terror. A 1428 da Elm Street, casa de Nancy em Hora do Pesadelo. O mais legal é que Robert Englund, que fez o Freddy Krueger, também tá nesse filme. Seja sincero, quantos desses detalhes escondidos em filmes de terror você já sabia e quais deles foram uma surpresa pra você? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se gosta de terror, já se inscreve aqui na Aula Secreta pra ter sempre conteúdo de qualidade sobre o maior e mais importante gênero do cinema. E pra continuar sua maratona no terror, clica no vídeo que tá passando na tela aqui agora e eu te vejo lá.